Olá, meus amores, tudo bem? Bora lá refletir um bocadinho? Relacionamento nunca foi uma área fácil, nunca foi uma coisa fácil de lidar. A gente sabe disso desde que o mundo é mundo e até por isso tantas coisas acontecem, tantos desentendimentos, né? Pensando no mínimo e chegando do micro ao macro. Desentendimentos, desajustes, rompimentos, desavenças, desinteligências, até tomar proporções maiores e a gente pode entender como guerras e destruições e coisas do tipo. E na verdade, fácil não é, mas é possível. Basta que as pessoas queiram, basta que as pessoas aprendam a dialogar, a ceder, a negociar, a entender, pedir, a aceitar que às vezes a gente está certo, às vezes a gente está errado, enfim, né? E colocar os pingos nos is, dialogar e enfim, entender que tem hora que um cede, outra hora o outro cede. E eu amplio essa questão para todas as áreas. Quando eu falo de relacionamento, eu falo de relacionamento conjugal, eu falo das relações familiares, eu falo desculpa, de namorados, marido e mulher, irmãos, pais e filhos, sogras e noras e genros, e no ambiente de trabalho, enfim, no ambiente social, todos os lugares e todos os momentos a gente, né, estamos nos relacionando. Então a questão é essa: como é que a gente lida? Qual é o caminho do meio? Agora, se houve um desentendimento e uma das partes, ao invés de conversar, ela se fecha ali, né, se coloca ali numa redoma, não, no momento do auge ali, né, no olho do furacão, eu penso que não é bom expor, explodir, porque os ânimos estão exaltados, mas é melhor se afastar, né? Pega sua bolsa aí, saia, vai dar uma volta, vai fazer qualquer negócio, vai levar o cachorro para passear e depois, quando as coisas acalmarem, volta, retoma e conversa. Mas se ainda assim, né, uma das partes continuar sendo resistente, aí a coisa precisa tomar um outro rumo, ou vai tomar rumo nenhum, né? Rumo nenhum no sentido de ajuste, mas sim vai tomar um rumo catastrófico. E a gente precisa entender também o peso das relações. Tem relações que elas são solidificadas, não à prova de tudo, mas elas são mais sólidas e a chance de algo acontecer ali que dê mais errado, ela é menor, até mesmo com o tempo. Então a gente precisa entender qual é o nosso papel, em qual tipo de relação estamos, entender quais são os vínculos, como é que a gente vincula, e aí as coisas ficam um pouco mais fáceis. Mas se for e para isso, obviamente, precisa ter maturidade. Precisa ter maturidade, precisa ter bom senso, precisa ter equilíbrio, precisa ter muitas coisas que nem sempre é fácil, nem sempre todas as pessoas conseguem. A gente precisa entender qual é o nosso lugar, né? A gente precisa, como eu já mencionei, ter maturidade para não, em todos os tipos de relações, mas fazer joguinhos, sabe? Disputa de poder,
de espaço, de cargo, de posto. Sabe quem sai perdendo? Todo mundo. Todo mundo. Então, se você precisa se relacionar, e todos nós precisamos, comece a observar muitas questões. Eu vejo sempre, eu vi bem recente um caso bastante emblemático. A pessoa se sentia diminuída. Ela se sentia diminuída porque ela achava que no ambiente que ela tinha que conviver ali, né? As pessoas eram mais inteligentes que ela, as pessoas tinham mais dinheiro que ela, as pessoas tinham carros melhores, as pessoas moravam num CEP mais nobre, as pessoas tinham mais diplomas que ela, as pessoas faziam viagens melhores que as dela, as pessoas eram mais bonitas, mais magras, mais elegantes, tinham, né? Era tudo melhor. E com isso, ela se sentia menor, né? Porque quando a gente olha e enxerga tudo do outro lado é melhor, é maior, claro que a gente se sente menor. E tudo depende de como você enxerga esse todo de fato, né? Por exemplo, uma pessoa pode ter... A gente pode estar num ambiente, num ciclo ali, de pessoas que tenham mais dinheiro que a gente. Tá, isso é um fato. E daí? Isso não quer dizer que elas são melhores que eu, né? Elas podem ter mais dinheiro, mas isso quer dizer o quê? E daí? E o que exatamente isso quer dizer? Tem mais dinheiro. E o que mais? Né? Então, qual é o valor que você dá para cada uma das coisas? Qual o significado, a proporção, a abrangência, o valor que você dá para cada um dos detalhes? Você faz tempestade em copo d'água? Sabe, as coisas vão acontecendo. Eu sempre falo que ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em pedregulhos, pequenas pedrinhas. E de tempestade em copo d'água em tempestade em copo d'água, torna-se um dilúvio. E aí, não tem mais o que fazer. E quando você olha, às vezes você ganha um episódio. Mas você, ao longo do tempo, do todo, você perde. Então, o que é que você está fazendo? Como é que você está se posicionando? Como é que você está olhando? Se a outra pessoa cedeu, baixa a bola também, né? Então, avolumar aquilo que já passou, vai resolver o quê? Né? Então, é complexo, é complicado, é delicado, é sensível, mas alguém tem que, né, abaixar as armas mesmo e dizer, ok, foi um episódio, passou, acabou. Muitas vezes nem precisa, muitas vezes a pessoa ficou constrangida mesmo, né? Independente de se foi a causadora ou não da situação, se sente constrangida e fala, mas eu não vou pedir desculpas, mas eu não vou, né? Muitas vezes nem precisa, basta você se aproximar, fazer cara de paisagem mesmo, egípcia, sabe? Tipo, faz de conta que nada aconteceu e eu chego e tô ali, né? Claro que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas como é que a gente lida?
Agora, guardar aquele episódio, um episódio ad eternum, sabe quem vai ganhar? Eu acabei de falar, né? Ninguém. Ninguém ganha. Mas a vida é feita de escolhas. E aí você precisa escolher. O que é que você quer? Ter razão ou ser feliz, né? Quando a gente se afasta muito, se distancia muito daquele episódio problemático, mais difícil fica de reconectar depois. Então, eu falei 2 movimentos contrários. No primeiro momento, ali no olho do furacão, da explosão, se afaste e observe de longe, né? Não adianta naquele momento falar nada. Se afastou, as coisas esfriaram, agora sim, eu posso fazer um movimento de aproximação, de reaproximação, de reconstrução. Porque quanto mais tempo ficar afastado, mais difícil vai ser fazer esse movimento de volta. Porque aí a coisa já tomou uma outra proporção. Então presta atenção, né? Como é que você lida com isso? E principalmente, não necessariamente, mas quando a gente causa o problema, né? Quando a gente bagunça tudo, talvez seja mais inteligente que você mesma, né, que você mesmo volte a dar o primeiro passo para reconstruir aquela bagunça que você causou. E essa bagunça, como eu disse, muitas vezes ela toma uma proporção gigante. Por uma infantilidade, por um ato de infantilidade, por uma fala agressiva, impensada, por joguinho, por coisinhas. Então, quem é você nesse cenário todo? Você é que se sente menor. E tem um detalhe: quem se sente menor, muitas vezes exatamente por isso, ela se afasta, tipo, é exatamente aquela coisa, né? Quem não é visto não é lembrado, então deixa eu me afastar. Só que aí cria o outro lado da situação, que pode ser muito ruim e pode ser, inclusive, um caminho sem volta. Então, fique atento aí às questões, né? Não é sobre o outro. A pessoa mais inteligente sempre é aquela que pede desculpa primeiro. Principalmente quando ela identifica que ela foi a causadora do problema, né? Quando foi lançada uma fala, um olhar, uma situação, uma questão que você fala: se eu não tivesse feito, se eu não tivesse falado, se eu não tivesse, se. A gente não pode viver na base do se, né? Porque já foi. Então, nada pode ser feito para retomar aquele ponto de voltar e não fazer aquilo que foi feito, não tomar aquela atitude que foi. Mas dá pra gente, a partir daquele momento, retomar e, enfim, não era para ter sido feito, mas foi. E agora, né? O que eu faço? Então, claro, obviamente, essas situações, essas retomadas, estas baixadas de bola, essa reconexão, vincular novamente, só é válido se for importante que essa relação, que esse relacionamento retorne, né? Que continue, porque se há interesse de que isso
né? Volte pelo menos a ajustar. Muitas vezes nunca mais volta a ser a mesma coisa, mas pelo menos volta o mínimo da convivência, né? Saudável, respeitosa, dá para voltar. Agora, se tanto faz como tanto fez, aí realmente é melhor deixar o barco correr, a bola rolar, que talvez seja a coisa mais inteligente a ser feita. E aí, eu trouxe aqui muitos elementos para reflexão, né? Então, são muitos elementos mesmo nesse bate-papo aqui. Então, é pensar e todo mundo pisa na bola, né? Eu piso, você pisa, todo mundo pisa na bola. Não é uma questão de cargo, de posto, é questão de que naquele momento algo deu errado. Algo de errado não estava certo, né? E como é que faz agora para consertar aquilo, né? Para reajustar ou não reajusta, né? Muitas vezes o preço do orgulho, ele é muito alto. E aí precisa ver se quer pagar a conta, né? Essa conta, às vezes, o preço é alto. Muito alto. Mas bora lá. Beijo pra vocês.